Olá, meu nome é Cleide Oliveira, eu sou professora de Língua e de Literatura no Cefet-MG e hoje voltamos aos nossos encontros sobre literatura e sagrado. Estamos nesse momento falando sobre Hilda Hilst e vai ser o nosso segundo encontro, onde eu gostaria de comentar com vocês um tema muito presente na poesia da Hilda Hilst, que é o erotismo, mas o erotismo sagrado. Falar em erotismo na literatura brasileira não é exatamente uma novidade. Nós temos muitos escritores que tematizaram o erotismo, né? Tem um livro bem conhecido, bem interessante, da Eliana Moraes, chamado O Corpo Descoberto, onde ela aborda a forma como o erotismo aparece já em escritores como João do Rio, Machado de Assis. Então, não é novidade, temos o Amor Natural, do Drummond, que é um livro bem explícito até, né? Um erotismo bem explícito, mas há uma novidade na Hilda Hilst, que é a questão do erotismo místico. É um erotismo que é se dirigido a Deus, ao divino, e não ao humano. Então, essa é uma novidade que aparece em raros poetas brasileiros. Eu estou lembrando aqui especificamente de Adélia Prado, de quem também fizemos, né, nossos encontros sobre a sua poesia e prosa. Mas na Hilda Hilst, esse erotismo místico, ele se concentra na poesia. E na poesia tem um livro muito relevante, que é Poemas Malditos, Gozosos e Devotos. Esse livro onde os 21 poemas que o compõem são interpolações a uma voz divina, interpolações a uma voz divina ausente, a um Deus ausente, ao qual se deseja de forma muito potente. Um dos poemas desse livro vai dizer que Deus é um sedutor nato. Então, se Deus é caracterizado como um sedutor nato, o eu lírico, né, o sujeito poético, ele vai ser a seduzida no feminino, porque é um sujeito lírico feminino, né, uma voz feminina. Há uma voz feminina em todos os poemas da Hilda Hilst, não há um eu lírico masculino. Eu gostaria de começar lendo com vocês o poema de número 9 desse livro recém-citado. E ele assim começa. Poderia ao menos tocar as ataduras da tua boca, panos de linho luminescentes com que magoas os que te pedem palavras? Poderia através sentir teus dentes, tocar-lhes o marfim e o liso da saliva, o molhado que mata e ressuscita? Me permitirias te sentir a língua, essa peça que alisa nossas nucas e fere rubra nossas humanas delicadas espessuras? Poderia ao menos tocar uma fibra desses linhos, com repetidos cuidados abrir apenas um espaço, um grão de milho, para te aspirar? Poderia, meu Deus, me aproximar, tu na montanha, eu no meu sonho de estar no resíduo dos teus sonhos? Então, esse é um poema interessante, porque ele já fala de uma distância, né? Ele demarca os lugares desse discurso amoroso, né? Há um sujeito lírico que pede de forma muito educada, muito cortês e muito reticente, né, os usos dos verbos poder e permitir, dão esse sentimento de reticência, né, de alguma coisa que é proibida, que deve ser autorizada antes que aconteça. Esses verbos vão falar de uma tentativa de aproximação, de um pedido de aproximação. Há um desejo de aproximação e uma aproximação que é tímida, que não é corajosa e nem é plena, né? Você vê o desejo. Eu acho muito bonito esse verso aqui. Me permitirias te sentir a língua, essa peça que alisa nossas nucas e fere rubra nossas humanas delicadas espessuras? Essa aproximação é uma aproximação erótica,
porque o que se deseja é um contato físico. Apesar da aproximação ser reticente, deseja-se um contato físico, deseja-se sentir, deseja-se tocar as ataduras da tua boca, deseja-se sentir a língua, essa peça que fere rubra, nossas humanas delicadas espessuras. Deseja-se tocar uma fibra desses linhos e aspirar com 1000 cuidados o ser divino. Então, deseja-se a presença, mas a única coisa que se tem é o que está nos últimos versos, quando se diz que essa aproximação vai se dar entre sonhos, né? Eu no sonho, no meu sonho de estar no resíduo dos teus sonhos. Então, é entre sonhos que essa aproximação se dá. Uma aproximação que é feita de desejo e insatisfação, porque é uma aproximação que não pode acontecer, que não pode se tornar plena. É interessante o poema porque ele é um dos poucos que faz referência à persona de Cristo. Né? A poesia de Hilda Hilst não é uma poesia crística, ao contrário de Adélia Prado, que você tem a presença muito forte do Cristo. A Hilda Hilst é raro aparecer, se não me engano, eu me lembro de 2 poemas, esse mais um outro poema onde aparece. Mas aqui, ainda assim, é um Cristo que está metamorfoseado, que não se tem clareza de ser ele. Né? Eu estou interpretando como Cristo por causa das ataduras, os panos de linho, a referência àquilo que mata e ressuscita, me parece ser uma alusão ao Cristo. Mas, enfim, é uma coisa interessante, vale a pena pensar por que não aparece a figura de Cristo em Hilda Hilst. Aparece apenas a figura do Deus Pai. Né? Como falamos no encontro anterior, esse Deus que tem traços gnósticos muito fortes, um Deus indiferente ao desejo humano. O próximo poema, ele é o anterior, mas me parece complementar a esse. É o poema número 8. E ele parece um pouco complementar. Vamos ler. É neste mundo que quero te sentir. É o único que sei, o que me resta. Dizer que vou te conhecer a fundo, sem as bênçãos da carne, no depois, me parece a mim magra promessa. Sentires da alma? Sim, podem ser prodigiosos. Mas tu sabes da delícia da carne, dos encaixes que inventastes, de toques, do formoso das hastes, das corolas. Vês como fico pequena e tão pouco inventiva? Hastes, corola, são palavras róseas, mas sangram, se feitas de carne. Dirás que o humano desejo não te percebe as fomes. Sim, meu senhor, te percebo. Mas deixa-me amar a ti nesse texto com os enlevos de uma mulher que só sabe o homem. Se no poema anterior você tem um encontro entre sonhos, aqui nesse poema o encontro vai ser na escrita, né? A possibilidade que existe desse encontro é um encontro que se dá na escrita, como termina o poema falando, né? Deixa-me amar-te a ti neste texto. Amar-te nesse texto, com os enlevos de uma mulher que só sabe o homem. Então, eu queria fazer um comentário breve a essas duas palavras, né, que tem no texto. Uma é o conhecer, que está nos primeiros versos, quando o eu lírico diz que dizer que vou te conhecer a fundo, sem as bênçãos da carne no depois, me parece a mim magra promessa. Então, que promessa é essa? É o conhecer a fundo, conhecer no depois, diríamos assim, um conhecer espiritual. O sujeito lírico afirma a carne, né? Ele afirma, ele faz uma comparação entre os sentidos da alma e as delícias da carne, que seriam superiores. Então, quer se sentir o divino, quer sentir essa persona divina agora, na carne. E o uso do verbo conhecer, eu acho que reforça isso, né? Quando se tem noção, quando se tem conhecimento
da acepção bíblica do verbo conhecer, que é de uma relação sexual. Então, deseja-se conhecer a Deus na carne, no presente, nesse momento. E, no final, termina-se falando de uma mulher, afirmando uma mulher que só sabe o homem, né? Uma mulher que não sabe o divino, que só sabe o homem. E o saber é um verbo que está ligado ao verbo conhecer, mas com uma outra acepção também corpórea, também, eu acho, erotizada, que é a acepção de sabor, né? Saber e sabor têm o mesmo radical. E tem essa proximidade, né? Disse, por exemplo, em Portugal, essa sopa sabe bem, né? Então, uma mulher que só sabe o homem é uma mulher que nunca experimentou, que nunca provou, que nunca saboreou outra coisa senão o homem, que não saboreou o divino, mas que deseja o divino, que deseja essa presença intensa e imaterial. Há aqui, nos dois poemas, um reforço do que o Alcir Pécora vai chamar de erótica vicária, que é uma coisa muito presente na Hilda. Em outros poemas ela vai desenvolver isso, né? Em outros poemas, principalmente no livro do Desejo, vai aparecer. E erótica vicária é essa substituição, né? Substitui-se o divino, o transcendente, por impossibilidade, por um humano. Então, esse desejo de conhecer o divino não cessa, mas ele é transferido para o humano. E aí tem o erotismo propriamente dito, que aparece também muito fortemente na Hilda. Mas eu acredito que todo esse movimento, que há um movimento diríamos, de transcendência de um erotismo humano. Nos livros anteriores, os Cantares, Júbilo Memória, Noviciado da Paixão e outros livros onde tem um erotismo fortemente, e um erotismo forte e um erotismo ao qual nós não poderíamos atribuir um vínculo divino, uma direção divina, mas eu acredito que esses poemas vão se encaminhando até chegar aqui nesse que eu analiso como um ponto alto da obra da Hilda, esse Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, onde ela vai explicitar um desejo um desejo que não é humano, um desejo que não cessa, mas que não se realiza, que não se complementa. Daí uma eterna insatisfação, um eterno sofrimento, né? De maneira geral, não há gozo nos poemas hilstianos, não há realização, só há desejo, 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 desejo e ausência. Então, vamos continuar falando sobre isso no último encontro que teremos. Muito obrigada. Bom dia.